Caros estudantes, dando início à segunda semana do PET Complementar 1 de Filosofia, nós temos o problema do pensamento cristão dentro da história da filosofia. Como será a recepção do pensamento cristão? Como será a abordagem cristã da filosofia de matriz neoplatônica? Eis a questão. O trecho escolhido está no livro Fundamentos da Filosofia para o Ensino Médio, das páginas 238 a 342. Neste trecho, nós temos o problema da conciliação entre fé e razão, que filósofos deste contexto da patrística tentarão dar uma resposta conciliadora, outros darão uma resposta que não há possível conciliação entre fé e razão, mas de todo modo, o que prevalecerá é o pensamento de Agostinho, que irá propor uma conciliação entre fé e razão, no seguinte sentido: os artigos de fé eles serão tematizados por meio da inteligência. É necessário crer para compreender e, de modo correlato, compreender para crer. Bom, nesse sentido, nós temos o grande problema da recepção da filosofia neoplatônica pelo cristianismo. Ou seja, o que Agostinho está propondo é uma filosofia cristã, que é autêntica filosofia para ele, que entende que há sabedoria em outras formas de filosofias, no caso, a filosofia platônica. Então, essa valorização da razão por Agostinho, ela será fundamental para o pensamento posterior, sobretudo para definir os rumos da Idade Média. Nessa direção, Agostinho ele está propondo o quê? As bases racionais do pensamento que dominará a Idade Média. O pensamento de Agostinho ele terá enorme envergadura sobre a Idade Média. Ele vigora em todo o período desse arco que começa do início da Idade Média até a Baixa Idade Média, por volta do século XIII depois de Cristo. Então, esse período que começa desde o século IV é um período extremamente decisivo para a recepção da filosofia dos platônicos. Todavia, essa filosofia será toda problematizada, tematizada pelos medievais. Bom, essas bases, elas serão determinantes para o pensamento ocidental. Aquilo que nós entendemos hoje por ciência, em grande medida, deve tributo à filosofia medieval. A própria racionalidade moderna, ela tem suas raízes na racionalidade medieval. Então, nós estudamos esse período de forma laica, independente de qualquer credo, porque nós estamos estudando filosofias medievais. Isto é, nós estamos estudando o pensamento humano, que dentro da história da filosofia, como nós entendemos hoje, heterodoxo a qualquer doutrina. Então, não cabe discutir nenhuma confissão religiosa enquanto nós estudamos história da filosofia medieval. Tanto é que há cadeiras
nas universidades que se estudam história da filosofia medieval. Portanto, não se trata de estudarmos teologia, embora a teologia também possa ser tematizada a partir da ciência das religiões, de maneira heterodoxa a qualquer credo religioso, a qualquer confissão religiosa. Portanto, a filosofia medieval, ou mais precisamente, as filosofias medievais, elas estão baseadas, seus estudos, a partir da história da filosofia. Nesse sentido, nós temos o grande problema da conciliação entre fé e razão. Por quê? Para esse contexto, a fé ela é possível explicitar o dogma. Então, aquilo que se crê é necessário se compreender. Daí que vem o sentido da afirmação: compreender para crer, crer para compreender, que era um adágio bastante discutido durante a Idade Média. Adágio é o que? É uma fórmula do pensamento em que se tenta compreender muito da tradição cristã e da tradição filosófica, em particular da tradição platônica e posteriormente dos aristotélicos, dentro da chave de leitura da doutrina cristã. Então, a função da filosofia, em particular na filosofia de Agostinho, é entender que as bases da sabedoria elas estão dentro das Sagradas Escrituras, porém todas as Sagradas Escrituras elas podem ser tematizadas mediante a leitura do mundo enquanto criação, enquanto algo bom, e o homem sendo o ápice da criação, ele pode usar a razão por ser sua excelência, desse modo produzir filosofia. E filosofia para ele, na acepção mais autêntica, é a filosofia cristã, a verdadeira filosofia na qual as outras estariam sendo bem lidas, bem interpretadas, contribuindo. Então vamos ter como referência que nesse contexto o que prevalece é o pensamento filosófico baseado na doutrina cristã.